Olá, está no ar mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de um tema muito pertinente, preciso e nunca é demais falar sobre o autismo. Convidamos a psicóloga Rivalina Fernandes para falar sobre esse tema. Tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bem, é um prazer estar aqui. Vamos esclarecer um pouco mais o que vem a ser o autismo. O autismo, ele é um distúrbio do desenvolvimento infantil que apresenta comprometimento na tríade. E essa tríade a gente chama de comprometimento na imaginação, na comunicação e na interação social. Né? Então, ela compromete essas três áreas. Né? E essas três áreas, assim, você não tem noção como ela causa um prejuízo qualitativo na vida do indivíduo, né? Por conta dessas áreas. E quando os pais despertam, observam que a criança tem essa deficiência? Muitas e muitas vezes esse despertar, ele vem um pouco tardio, né? Esse é o problema. Porque nós costumamos a sempre trazer referências, né? Ah, a criança demorou a falar porque o avô demorou a falar, o tio, o irmão. Ah, ela é uma criança assim estranha, não gosta muito de interação, mas é porque o pai é assim, né? Então a gente fica vendo alguns casos que sempre há uma referência de algo familiar. E isso vai mascarando, o tempo vai passando, né? E aí, quando se dar conta, né, a coisa já está bem evoluída. E nas escolas dessas crianças, às vezes elas passam por tratamentos chamados bullying, né? Porque algumas, como a senhora falou, são quietas e outras não, né? Ou seja, às vezes é escanteada pelas crianças também, né? Com certeza, né? A gente sabe que o coletivo, né, pesa muito, principalmente porque esse coletivo a maioria são de crianças típicas, não é? Então, tanto o autista como qualquer outro transtorno ou deficiência vai sempre passar por isso, que é o que a gente está aí, que a mídia está né, implorando, né, falando para que a gente consiga mudar essa história, né? Mas isso ainda é muito forte. Eu falei agora há pouco no início, deficiência. É essa a classificação ou não? Veja bem, o autismo é um transtorno, como eu falei, né? Mas a maioria das crianças com autismo, elas também têm deficiência mental associada, né? Porque, assim, o autismo, às vezes, na maioria das vezes, ele nunca vem sozinho. Isso. Então, nós podemos ter uma criança com síndrome de Down, mas que esteja dentro do espectro. Tenha comportamentos autísticos. Eu sei. Okay. E a psicóloga Rivalina Fernandes, ela tem uma criança, um filho, né? Exatamente. Como é o dia a dia dele? Veja bem, o meu filho, como ele já é um adulto, não é? E na época em que ele nasceu, aqui em João Pessoa, por exemplo, não se falava nem o que era autismo. Qual a idade dele? Ele hoje está com 22 anos. Né? Então, assim, eu fui mãe de primeira viagem, extremamente jovem, adolescente, né? Então, assim, e era estudante de psicologia na época, nos primeiros períodos, e assim, aqui ninguém ouvia falar o que era autismo. Né? Para você ter uma ideia, a primeira associação no Brasil, ela tem cerca de 20 anos. Né? Então, o Felipe, ele está com 23 anos. Então, assim, a gente não tinha recursos, não tinha metodologia para ser trabalhado. Então, ele, né, se tornou um autista comprometido, né? Porque não teve recursos para ser trabalhado, né? A gente não tinha isso disponível, né, a nível de Brasil e imagina a nível de João Pessoa. Por exemplo, seu filho, ele faz algum trabalho até para despertamento do raciocínio? Tem alguma coisa que hoje, mesmo com essa idade, já adulto, ele consegue absorver alguma coisa? Eu gosto de dizer muito o exemplo do Dr. Salomão, que é um neurologista de São Paulo, que ele diz assim, qual é o pior autista? É aquele que não tem nada para fazer. Né? Então, eu procuro sempre ter atividades para ele. Então, hoje ele frequenta uma escola aqui, que é a Conviver, né, que é uma escola assim, que recebe de braços abertos as crianças, não só com autismo, mas com qualquer transtorno. Então, ele frequenta 3 manhãs para uma questão de socialização. E durante 2 manhãs ele trabalha com atividades na associação, né? Na nossa associação, onde ele desenvolve atividades, né, profissionalizantes. Por quê? Porque ele não atingiu a parte acadêmica de alfabetização. Então, hoje não é mais importante, a gente tem que ver o que é prioridade para o autista aqui agora. Né? O adolescente tem 16 anos, ele não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever,
Hoje é mais importante, o que é mais importante? Ele ter a sua autonomia de saber tomar um banho só, de comer sozinho, ou aprender as vogais, né? Então, o que é prioridade? Então, a gente tem que trabalhar em cima das prioridades. Principalmente porque o autismo é uma coisa que perdura pela vida inteira. Então, a vida toda, eles não vão não ter os pais, né? Então, assim, os irmãos também têm a sua vida, vão casar, né? Então, não podem também ter o irmão como cuidado a vida toda. Então, a gente tem que trabalhar a independência desses meninos. A independência de escovar um dente só, de tomar um banho, né? De fazer as suas atividades diárias, que são as AVDs, de forma independente. Então, cada caso é um caso, né? Então, tem que ser avaliado para a gente ver o que é prioridade, né? Porque o que é que acontece? A gente tem muito um estigma de achar assim, escola é um lugar que tem que ir para aprender a ler e a escrever. Mas não é só isso. Escola é lugar de cidadania, né? Independente que a criança frequente o ensino regular, ela não aprenda a ler e escrever, mas ela precisa da escola. Ela precisa ver os seus pares, ela precisa conviver com o cotidiano, né? Ver o que os seus pares fazem, né? E entrar dentro desse contexto. Me diga uma coisa, a pessoa autista, ela tem condições de, em determinada fase da vida, ela, digamos assim, aprender algo mais, ou ela fica estagnada o tempo todo? Não. Nós temos pessoas com autismo que são alfabetizadas, sabem ler e escrever, mas qual é a dificuldade? De interpretação, né? Então, você pega lá o estudante X e lê aqui para mim. O que é que você entendeu sobre isso? Aí o bicho pega. A questão da interpretação, porque a interpretação tem muito a ver com a imaginação. Exatamente. E essa parte, às vezes, é um pouco comprometida, né? Nós temos os autistas que a gente chama de autofuncionamento, que chamamos também de síndrome de Asperger, que são autistas que conseguem, na maioria das vezes, até fazer um curso superior na universidade. Mas aí, quais são os maiores problemas, os maiores desafios? É a parte da interação, principalmente na parte quando vai se tratar com o sexo oposto, para namorar, né, para chegar um dia a casar. Então, às vezes, essa parte, essa lacuna, às vezes, eles não conseguem preencher. Né? Então, assim, muitas e muitas vezes não conseguem manter esses relacionamentos. Qual é a população autista hoje aqui em João Pessoa e também na Paraíba? A nível de mundo, a gente não tem dados estatísticos reais. Né? A gente tem alguns dados que não são fidedignos. Por quê? Porque existe, por exemplo, 1 milhão de casos ocultos, que estima-se, né? Esse número, ele é real? Não, ele pode ter oscilações, né? A gente tem uma amostra de 2 milhões no Brasil e cerca de 70 milhões no mundo, né? Então, avaliando a termos de grosso modo, a gente poderia dizer um nascido para uma pessoa autista para 150 nascidos, né? Mas aí a dificuldade, porque ainda tem muitos casos não diagnosticados. Nos sítios, né, pessoas que não têm aquela cultura, né? Não tem educação, assim, eu digo, não tem leitura, né? E educação tem, só não tem leitura. E nunca despertou aquela coisa de saber que isso é um autismo, né? E não procurar o médico, né? Mas você sabe que, por incrível que pareça, a realidade às vezes é um pouco diferente. Eu já trabalhei em órgãos públicos e a mãezinha lá, sabe, que não tem, assim, experiência acadêmica, mas ela teve a experiência da vida. Ela teve vários filhos e ela sabe o que é um comportamento normal. Então, muitas e muitas vezes, ela não sabe que o filho tem autismo, mas ela sabe que o filho tem alguma coisa de diferente. Mas na classe, que tem um poder cultural, às vezes, há um pano de fundo da não aceitação. Às vezes, há uma maior resistência e, às vezes, ficam mais casos ocultos nessa categoria do que, propriamente dito, na categoria menos favorecida. Diante da sua experiência de ter um filho que é autista, as escolas hoje estão preparadas para receber essas crianças? A realidade é o seguinte, no Brasil nós temos as melhores leis, inclusive de inclusão, mais bem elaboradas, né, de todo o mundo, mas de pouca execução, né? Eu acredito que os órgãos, eles se esforçam, né, para contemplar a área, principalmente de autismo. Mas, assim, eu acho que os órgãos precisam, as políticas públicas, elas precisam se aproximar mais das associações, dos pais, das pessoas que estão envolvidas com a causa, para que elas consigam dar uma fatia de contribuição, né? Porque, veja bem,
existem programas, por exemplo, de colocar um cuidador numa sala de aula do ensino regular público para que ajude, né, ao desenvolvimento dessa criança. Mas, às vezes, aquela pessoa, ela não tem nenhum treinamento para isso, né? Quando esses poderes públicos poderiam contar com as associações para poder capacitar essas pessoas, treinar essas pessoas, né? Porque, assim, não é só isso colocar a pessoa. A pessoa precisa saber o método para trabalhar, né? Assim, é importante que a criança com autismo, ela esteja inserida no ensino regular, mas também é muito importante que ela, paralelamente a isso, ela seja trabalhada no mínimo 20 horas semanais com um trabalho direcionado, com um método específico, porque a escola não dá conta. É tanto que em São Paulo, né, as grandes instituições, eles só permitem que a criança vá para o ensino regular depois que elas são alfabetizadas na própria associação. Por quê? Porque ela sabe que os métodos hoje de alfabetização, elas contemplam muito a questão da imaginação, né? Exato. É diferente do nosso tempo, que a gente aprendia ba, bebe, né? Hoje é a imaginação. Então, é muito assim, colocam várias letras. Quem é que começa pela letra I? Então, esse jogo de faz de conta dessa história, eles não dão conta. Na verdade, eles dão conta do método mais tradicional, que a escola hoje não usa. Então, muitas e muitas vezes, as associações, os locais especializados, eles dão esse suporte para a escola. Né? E aí a coisa anda. Porque senão vai chegar um tempo que é o seguinte, a escola não dá conta, e aí vai dizer assim, leva para teu filho para casa. Nas escolas regulares particulares, muitas delas, as escolas dizem, olha, você vai pagar um professor para seu filho aqui na escola. Né? Porque eu não tenho condição. E, às vezes, isso é complicado, né? Porque, assim, ter um filho com autismo é um custo muito alto. Os métodos para ser trabalhado com eles tem um custo alto, né? E, assim, a gente precisa que o poder público, né, ajude nessa causa, né? Tenha mais afinco, tenha um olhar, né, mais, assim, direcionado, não é? Porque não é uma coisa fácil, não. É verdade. E que até a gente não tira a razão da escola, porque não só apenas o investimento no autista, mas também tem outros problemas, como, por exemplo, pessoas surdas, né? Tem que ter libras e muitas outras deficiências, infelizmente. E como é que está hoje a acessibilidade da população autista na recreação, na inserção enfim, no dia a dia? Na maioria dos casos, muitos deles, assim, têm essa dificuldade, como eu te falei, na interação social, né? Mas isso a gente pode trabalhar isso, né? Existem ferramentas para que a gente faça com que essas crianças, elas comecem a se entrosar, né, com as outras crianças, né? É preciso que se faça um trabalho sobre isso, né? Porque se tinha a ideia antes que o autista era aquela pessoa totalmente isolada do mundo, aquela pessoa que... E isso dificultou, porque, assim, na década de 80... os Estados Unidos dizia-se que tinha uma epidemia de autista, enquanto, na verdade, no Brasil não se tinha. Mas era um mero engano. O que é que acontecia? O Brasil tinha uma ideia irreal do autismo, que era aquela pessoa isolada, que não falava, que não se comunicava. E os Estados Unidos já estavam com né, uma divulgação real que nós temos agora. Né? Então, depois da década de 80, isso se equiparou. Né? O problema é que a gente não sabia descobrir, realmente. Então, se tinha a ideia de que se tinha pouco. E essa ideia não era verdadeira. E esse problema, entre aspas, e não deixa de ser um problema, isso é causado por quê? A gravidez da mãe teve problema, hereditário, como é que surge isso? Vai surgir? Tudo são hipóteses, né? Eu mesmo tenho muita vontade de me aprofundar no estudo sobre crianças que passaram por UTI neonatais, porque, assim, eu tenho uma amostra muito grande, né? Eu acho que, assim, que a experiência empírica é muito importante. Eu tenho muitos casos, amostras de meninos, né, que são autistas, que fazem parte da nossa associação, que foram crianças pré-termo, prematuras, que tiveram longo tempo de UTI neonatal, né? Então, eu não sei até que ponto os estudos vão avançar para poder realmente comprovar isso, né? Mas existe também uma carga genética, né? Uma hereditariedade.
sempre há, nas amostras, quando a gente faz as entrevistas com as mães, lá para trás sempre existiu alguém que tinha um comportamento estranho, alguém que na época, né? Se a gente for ter uma ideia, onde é que estavam os autistas há 50 anos atrás? Nos manicômios, talvez, como loucos, como esquizofrênicos, não é? Porque não se tinha ideia, não é? Tanto que o CID, né? O CID, que é o livro que dá todos os diagnósticos de doença, cada vez que vai ser lançado, aumenta o número de doenças, né, na psiquiatria. Então, a gente não sabe nem a quantos tipos vamos chegar, né? É verdade. Vai ser lançado agora novamente, eu acredito que em 2013, então diz que já vem com mais, né, tipos de CIDs psiquiátricos. Já existe no Brasil algum tipo de livro? E até se não existe, seria até bom. Falando sobre o autista. Existem muitas bibliografias, não é, de psicólogos, existe bibliografia de médicos, existem muitos livros de experiência de pais. Não é? O Ministério da Saúde ele lançou um livro que é gratuito, de uma mãe, né, que ela dá orientações como lidar com o autista, né, como ter um filho autista em casa, como lidar com isso, né. Então, a gente tem, assim, uma bibliografia que eu acredito que dá para atender às expectativas de quem realmente quer se aprofundar. Entrando um pouco mais na sua experiência de mãe de um autista, essas pessoas que têm o autismo, elas passam por momentos tipo depressão por saber, por entender que tem essa dificuldade desde criança, ou isso leva para frente mesmo e esquece, não esquece, mas diga assim, não se incomoda com isso? A depressão ela tem muito a ver com a consciência do... a pessoa tem um pouco de entendimento de si próprio, né? Eu não conheço assim, nenhum estudo que fale sobre a associação entre autismo, né, e depressão. Okay? Porque assim, o que é que acontece? A pessoa com autismo... por exemplo, vamos dizer uma mãe. Uma mãe chega a óbito. Não é? Então, a criança ela pode sentir falta e ficar estranha, sim. Mas, na maioria das vezes, pelo que a mãe proporcionava para ela, não a figura da mãe. Sabe? Então, se outra pessoa vai depois proporcionar as mesmas coisas, então isso automaticamente é equilibrado. Né? Mas aquele sofrimento de chorar, né, porque a mãe morreu, de sentir, não é? No autismo, principalmente nos autistas clássicos, eu não conheço. Não é? São pessoas carinhosas? Como é que é o dia a dia dela? Muitas delas são carinhosas, né? Porque assim, hoje a gente vê a questão do contexto. Se essa criança ela é criada, ela convive num contexto, né, em que as pessoas gostam de afago, de carinho, tornam isso uma prática diária do cotidiano. Já ameniza. Elas conseguem fazer isso legal, sem nenhum problema. Segundo seus dados, são mais mulheres ou homens autistas? Esses dados são estatísticos, são mais homens. Mais homens, né? Tem esse nascimento de cor? Não, nacionalidade, nível social, não. Não. O que beneficia o estatuto da criança com relação ao autista? Olha, existe até é como eu te falei, muitas coisas no escrito, né? Pelo que eu estou vendo, desculpa interrompê-la, antes da sua resposta, também foi pouco estudado, não sei, eu acho que foi pouco estudado. Já vem sendo estudado há 6 décadas. 6 décadas? Não está falando tempinho, eu estou errado. Pode responder. Então, veja bem, tem cartilhas, foi lançada aí cartilhas, né, da defesa dos direitos de autismo, colocado nas políticas, em situações, né, que favorecem. Mas, assim, eu, enquanto psicóloga, que faço parte de uma associação que atende pessoas com autismo, eu te falo assim, com toda sinceridade, está no papel, mas a gente não consegue. É como assim, a fruta está aqui, mas você não consegue pegar. Você tem que lutar com o que você tem. Quer dizer que cada caso é um caso também, né, ou não? Eu estou falando assim, a nível de Paraíba, a nível de recursos, né, para a gente trabalhar. Eu sei. Entende? Tem uma perguntinha aqui, existe algum sistema de classificação para o autismo ou níveis de síndrome? Nas classificações sempre eram colocadas, né, autismo leve, autismo moderado, autismo grave. Agora isso está mudando um pouquinho. Por quê? Porque assim, hoje a gente diz que a criança está dentro do espectro. Né? Eu, particularmente, pelas minhas experiências, eu vejo muito assim,
a criança ela não é um autista leve, ela está. Ou ela é um autista grave, não, ela está. E ela pode se tornar leve dependendo do que foi investido nela. Não é? Porque eu tenho experiências, por exemplo, de alguns meninos que eu acompanhei, né, que, por exemplo, está hoje com 11 anos. E quando com 3 anos era tido como um autista grave. E hoje está com um autismo leve. Não é? Então, hoje, a maioria até dos diagnósticos, quando os médicos colocam, ele está sendo evitado. Houve até em alguns congressos que foi falado isso, de se evitar colocar essa escala de leve, moderado e grave. Então, sempre se coloca que está dentro do espectro. Porque, assim, ele, na verdade, às vezes, a início, o espectro ele pode se saindo, ficar de uma forma tão sutil, não é? Então, como a gente não sabe, então, geralmente, hoje é utilizado, mas está dentro do espectro. Agora, a gente pode classificar hoje, diante de todas as avaliações, ele está leve, ou ele está grave, ou ele está moderado, mas isso não quer dizer que seja uma coisa que não seja modificada. Foi por isso que eu perguntei agora há pouco sobre essa faixa etária dele, a idade do seu filho, de criança até a fase de hoje. Ou seja, se ele regrediu ou ele avançou na ideia, né? Foi por isso que eu perguntei, né? Ele avançou na hiperatividade. Não é cura, né? Que só Deus. Mas diga assim, é a fase da vida, saber se ele melhorou ou piorou, né? Da questão da hiperatividade, ele melhorou 70%, porque enquanto criança ele era extremamente hiperativo, né? Porque a hiperatividade também acompanha muitos dos autistas. Como eu te falei, o autismo não vem sozinho, na maioria dos casos. Na parte, vamos dizer, algumas partes ele teve uma regressão, porque ele cantava, por exemplo, enquanto pequeno, músicas que ele gostava. Ele cantava a música inteira. E hoje ele fala e fala pouco, né? Ou seja, a fala não tem a função de comunicação. Eu sei. A fala, muitas e muitas vezes, ela é uma fala ecolálica, é uma ecolalia. É uma repetição daquilo que ele aprendeu e ele fica verbalizando, né? Então, tem muitas crianças com autismo que elas começam a falar e depois elas regridem, elas param de falar ou nunca vão falar, né? Então, assim, a maior angústia de todas as mães, que elas falam assim, eu queria que meu filho falasse. Se ele falasse, era tudo para mim. Né? Então, existe uma busca muito incessante por isso. E nessa questão do diagnóstico, sempre assim, o otorrino sempre é um dos profissionais que são os mais procurados. Por quê? Porque a maioria deles tem uma característica de se parecer que é surdo, porque ele só tem interesse quando os familiares falam alguma coisa que é do interesse dele. Então, as que não são, muitas vezes ele age como se fosse surdo. E muitos pais acham que a criança não tem nada, ela tem um problema de audição. E aí faz todos os testes e aí não comprova nada, né? Na verdade, ele escuta bem, mas ele é seletivo, né? Então, às vezes a mãe diz assim, vamos para o carro passear, e ele adora carro, e ele vai e escuta. Mas às vezes ela diz N coisas e ele não está nem aí. Porque eles têm zonas de interesses, né? Que são as zonas de interesse deles. Geralmente quem é, por exemplo, surdo, ele tem um aguçamento em alguma outra coisa. Às vezes no tato, às vezes na visão. O autista, ele desperta algum tipo de superatividade em alguma outra área para compensar aquela área que ele está deficiente? Veja bem, os autistas, o autismo de alto funcionamento, ele muitas e muitas vezes eles têm algumas coisas que são assim tidas por alguém até como genial, né? Por exemplo, a gente tem uma criança com autismo que, se você disser assim para ela, meu aniversário é 20 de dezembro, imediatamente ele diz para você que dia da semana que caiu. Ele tem um calendário na cabeça dele. A gente tem uma criança que ela tem 3 anos e ela já lê tudo sozinha. Ela aprendeu sozinha a ler, ela é hiperlexa. Mas essa criança número 1 que eu te falei, ela é incapaz de fazer uma atividade de amarrar o tênis dela, com 11 anos. Interessante. A criança 2, que sabe ler e escrever, mas ela é incapaz de pegar uma tesourinha para cortar um papel. Ela não sabe cortar um papel. Então, muitas e muitas vezes, os de alto funcionamento, eles têm coisas assim que, às vezes, até muitas vezes, naqueles programas a gente não já viu, né? Um menino sozinho que falou inglês, eu acho que a gente tem que investigar, né? Então, sabe fazer uma coisa extremamente que foge da normalidade, que é uma coisa de gênio, mas uma coisa elementar do cotidiano não consegue fazer. E se ensinar? Aí a gente tem que ensinar isso que a gente está fazendo, né? Mas depois que aprende, fica aprendiz mesmo
veterano no negócio ou ele tem que sempre repetir isso para ele? Aí, cada caso é um caso. A gente pode ter uns que realmente adquiram, né, a experiência de usar a tesoura, e outros que cortem mais ou menos, ou outros que nunca consiga. Né? Isso aí, cada caso é um caso. Então, vai depender da performance de cada criança. É por isso que é tão difícil trabalhar e tão caro com o autismo, porque você tem que fazer um plano individual terapêutico de trabalho. Então, na escola também não é diferente. É verdade. A criança com autismo, ela não pode estar com atividade igual à do outro estudante. Tem que estar dentro do mesmo contexto, mas não especificamente igual. E como é o tratamento do autista? Tem medicamento que é utilizado em pessoas que têm deficiências mentais, né? Como é o tratamento dele? É com medicamentos super fortes? Como é que é? Não existe, na verdade, um medicamento para autismo. Existe um medicamento para minimizar os comportamentos inadequados. Né? Nós temos crianças, às vezes, que elas se autoagridem. Então, quando elas não são compreendidas, por exemplo, tem algumas que batem a cabeça na parede, né? Se morde, né? Em situações. Então, esses medicamentos, eles, na maioria das vezes, eles são para minimizar esses comportamentos. O medicamento, a gente poderia dizer que ele faz 30%. Muitos pais optam pela medicação porque muitas crianças, elas têm oscilação de sono. Não é fácil para uma família ter um filho que acorda 3 horas da manhã e não quer mais dormir. E que você não pode deixar em qualquer canto porque pode correr um risco, né, de um acidente. Então, muitos pais, às vezes, eles trabalham, eles precisam manter a sua família, então eles precisam dormir. Né? Então, hoje se usa muito uma medicação que nós chamamos de risperidona, que ela existe de manipulação e também farmacêutica, né? Que nos nossos meninos que utilizam, eu observo que existe uma boa aceitação da medicação nos comportamentos. Né? Mas isso aí tem que realmente ser analisado pelo médico, né? Pelo especialista, porque isso aí, cada caso é um caso, né? Você que está aqui escutando não vai pegar e dar seu filho, você tem que realmente consultar o médico, né? Eu estou falando da experiência que a gente tem com essa medicação e a resposta que ela tem dado. E como é a adequação de um lar que tem o autista, no seu caso especialmente, como são as adequações da casa? Olha, é bem complicado, né? Porque, assim, em primeiro lugar, a gente tem algumas crianças, alguns adolescentes ou adultos que eles gritam. Morar em apartamento, às vezes, é complicado, né? Você sabe que é difícil. Aqui, em nível de João Pessoa, tem alguns pais que dizem que ainda estão conseguindo ter essa aceitação, mas, às vezes, no Sul, em alguns locais, há protestos sobre isso, né? Segundo, muitos pais têm que adequar. Primeiro, porque, assim, muitos deles são compulsivos por comida. Então, muitos pais, às vezes, têm que adequar, botar uma porta na cozinha, não é? Manter, às vezes, maior segurança na casa, né? Ter alguns cuidados. Claro que isso aí vai ser dependendo de cada comportamento de cada um. Né? Exatamente. A gente vai ter aí, em breve, uma novidade sobre o espaço terapêutico. O que vem a ser esse trabalho? Está aqui, ó. Faz sobre esse material. O espaço terapêutico, ele foi inaugurado em 2005. Ele funcionava aqui bem pertinho de vocês, na João Oscar, no centro. Mas era uma casa que era doada e nós tivemos que entregar, né, esse imóvel. Então, hoje, a associação ela funciona em Tambalzinho. Nós atendemos a 18 crianças. É muito difícil, nós passamos por muitas dificuldades. Para ser sincero, tem horas que eu penso até em dizer não dá para continuar. Porque para você ter ideia como é que a gente consegue manter uma associação com uma renda de R$ 1.100 para manter profissionais, para manter lanche de profissional, passagem de estagiário. Assim, você pode dizer assim que é quase impossível. Não é difícil, é impossível. Então, quase. Assim, essa arrecadação é como? São os pais. Cada pai, ele contribui com o que ele pode. Um paga R$ 50, outro diz, eu posso dar 100 e aí vai. E se arrecada isso. E a associação hoje vive por uma dificuldade realmente difícil, né? Ela só continua por quê? Porque eu sou mãe, sou psicóloga, estou lá dentro, estou com com a mão na massa, sabe? E o meu marido também, assim, que é um companheirão, também está com a mão na massa comigo. E, assim, eu tenho tido a sorte de ter ótimos professores na UFPB, assim, que têm me ajudado, que mandam estagiários para lá, que abraçam a causa, sabe? Que acreditam no meu trabalho. Mas é difícil. É difícil. É muito difícil. No seu trabalho como psicóloga, a senhora, fala com os pais, também conversa com a criança ou é só com os pais?
Não, com os dois. Com os dois. Quando a criança chega, nós fazemos uma avaliação, que é a avaliação do PPR, para a gente ver o nível que está a criança. Daí a gente vai desenvolver os materiais que nós vamos trabalhar com ela, não é? Porque eu posso ter crianças que já conhecem as cores primárias, então eu vou fazer materiais com cores secundárias. Eu já tenho criança que conhece as vogais, então eu vou trabalhar com o alfabeto. Então, cada criança tem o seu material. Agora, os pais, eles fazem parte diário de toda a dinâmica, porque toda hora eu tenho que estar conversando com os pais. Porque hoje, o estudante X chegou agitado, o que foi? Aí a mãe, não, é porque ontem ele não dormiu bem, ontem ele acordou e não quis mais dormir. Aí o outro, não, porque faz 3 dias que ele realmente não consegue ir ao banheiro, só faz xixi, porque muitos deles prendem, tem constipação. Isso os torna irritados na maioria das vezes, né? E dificulta o trabalho da gente. Então, esse feedback direto com os pais, ele é muito importante, porque senão o trabalho não anda. É verdade. Psicóloga Rivalina Fernandes, foi um prazer tê-la aqui e a gente pôde, com certeza, a população também pôde entender um pouco mais sobre o autismo. E existe algum site específico que a senhora indicaria para a população dar uma acessada para ver como é que é o dia a dia, aprender mais sobre isso? Veja bem, nós temos um site que está sendo reformulado, né? Mas assim, um site que a gente tem como referência é o da AMA de São Paulo, que eu gosto muito, que é o www.ama.org.br. Né? É uma instituição das mais antigas a nível de Brasil, está sempre ministrando cursos, eu fiz vários cursos lá, né? E assim, é um site que tem muito a somar. Né? E assim, eu não quero deixar de dar o recado para quem está escutando, que acha que seu filho pode ser ou tenha algum comportamento que se assemelha ao autismo, né? Procure realmente, né, primeiro aceitar. Né? Não adianta a gente estar usando pano de fundo. Exato. Primeiro aceitar. Segundo, não só a escola regular é o mais importante. Né? E terceiro, não faça coxa de retalhos, porque muitos e muitos pais vivem numa real peregrinação. Passa uma semana toda, vai para o fono, vai para o psicólogo, vai para a ecoterapia, vai para dizer para onde. Procura um lugar onde você consiga encontrar a maior parte das coisas. Porque isso é bom para os pais, estressa menos. E é bom para a criança, né? Porque os profissionais, ele tem que ter a gente fala do método transdisciplinar. Tem que haver essa transdisciplinaridade. Não adianta estar trabalhando um fonoaudiólogo aqui e um psicólogo ali que nem se conhecem. É verdade. Então, estão trabalhando com a mesma criança. E aí? Né? A gente tem que trocar essas figurinhas, senão as coisas não andam. É verdade. Né? Então, isso é muito importante. importante. Obrigado pela entrevista, viu? Ok, foi um Tudo prazer estar aqui. Ok, é o seu nosso. Muito obrigado. Até a próxima.